Certo dia, ele estava sentado em uma casa ensinando, e de repente, coisas começaram a cair no chão. Posso imaginar vê-lo olhando. Me pergunto o que está subindo lá. Em poucos minutos, outra coisa começou a cair, e eles estavam tirando o telhado da casa. Eles tinham algum companheiro lá. Eles iam trazê-lo para colocá-lo diante do Senhor. E agora, este indivíduo que veio pode não ter tido muita fé. Então, eles o fizeram descer. Jesus, olhando para o homem, sabia que ele havia pecado e feito coisas erradas, mas, ao perceber sua fé, ele creu em sua fé. Aleluia! Ele olhou para o homem, conhecendo os pensamentos de seu coração. Disse: Teus pecados estão perdoados agora. Levanta-te e vá. Aleluia! É disso que estamos precisando em Chicago e em todos os outros lugares hoje. Uma revelação do poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que por meio de falar a sua palavra, tenha vida. Jesus, passando por uma árvore um dia, olhou para ela e disse: Nenhum fruto crescerá em ti. Ninguém comerá de ti de agora em diante. Foi em frente, nada aconteceu. No dia seguinte, eles estavam voltando por volta das 11 horas. Eles os haviam expulsado de lá, do templo, os fariseus e saduceus, zombando e tirando sarro dele. Ele passou e Pedro, você sabe, sempre caminhando ao lado, você sabe, olhando para tudo. Ele olhou ali e aquela árvore começou a secar. Ele disse: Senhor, olha ali aquela árvore que amaldiçoaste ontem, ela já secou. Jesus voltou-se e disse: Tenha fé em Deus, pois tudo o que você deseja quando orar, creia que já recebeu e você o terá. É isso correto? Quando você orar, creia que você o receberá. Agora, o que aconteceu com aquela árvore? Jesus, quantos sabem que uma árvore tem um germe de vida? Todos sabem. Se não tivesse, ela não viveria. Agora, Então, observe. De onde morreu a árvore? Das raízes. A Bíblia diz que secou desde as raízes. Agora, nas raízes estava a vida da árvore. Jesus não falou com as folhas, nem falou com os galhos. Ele nunca falou com as raízes, mas falou com a vida. E a vida deixou a árvore. A árvore foi ficando sem vida, estava murchando. É correto isso? Agora, seria mais difícil para Jesus falar com um câncer do que com a árvore? É correto isso? Falar a um tumor ou a uma catarata? Qualquer outro germe? Qualquer outra vida? Ele disse: Ninguém mais comerá de ti de agora em diante. E a árvore começou a murchar no dia seguinte. Não tinha vida. Se ele dissesse: Não incomode mais este homem, e ele disse: Quando você diz, não eu, não o que eu digo, o que você diz, creia que acontecerá, e a vida sairá dela. O que é um câncer? O que é uma enfermidade? Vamos lidar com isso pelos próximos 5 minutos agora. O que é um câncer? O que causou essa coisa? Vamos tomar um câncer ou qualquer coisa que você queira tomar. Tuberculose, pneumonia, o que você quiser. Qualquer doença. As enfermidades são germes. Permitam-me dizer algo aqui rapidamente, enquanto nosso tempo está se indo. Ouça. Você sabia que a Bíblia prediz que nos últimos dias haverá uma guerra bacteriológica? Que doenças se propagarão sobre as pessoas e cairão sobre todos que não têm o batismo do Espírito Santo? Mas com o anjo ou quem estava encarregado dessas pragas, foi dado ordem para não tocar em ninguém que estivesse com a marca. Ora,
Que tipos de professores temos de ser, irmãos, para fazer a igreja ficar nessa condição? Imune. Meus braços estão doloridos agora, onde os médicos têm fincado agulhas para tentar me imunizar contra a febre amarela e assim por diante. Eu disse a eles que não precisava disso, mas eles não quiseram me ouvir. Mas eu vou te dizer o que Deus vai fazer. Deus tem um soro e é chamado Espírito Santo, e quando esse soro entra, ele vai imunizar você. Aleluia! Nos últimos dias. Lembro-me de uma vez, durante a enchente de 1937, todos tinham que tomar vacinas contra a febre tifoide. E então eu estava evitando a minha. Eu reparava as linhas elétricas, então eu estava ausente. Um sujeito se aproximou e disse: "Você já tomou sua dose?" Eu disse: "Oh, sim, eu tomei minha dose." Ele disse: "Você tomou." Disse: "Isso te deixou doente?" Eu disse: "Oh, não." Eu disse: "Não, com certeza não." Ele disse: "Quando você tomou sua vacina?" Eu disse: "Oh, cerca de 3 anos atrás." 3 anos? Ele disse: "Bem, você deve tomar outra." Eu disse: "Tomo uma a cada hora." Irmão, muito bem, eu estava apenas brincando com ele. Mas veja, amigo, o tempo está chegando quando uma igreja será levantada. Se não podemos ter fé para a cura divina, como vamos ter fé para o rapto? Temos que nos mover, amigos. Temos que sair desta velha e lenta condição de igreja em que estamos. Apertar o passo, iniciar a marcha, cortar as amarras e ir para algum lugar onde você perde todos os sentidos de medo e dúvida. Lá onde todas as coisas são possíveis, irmão, tão livre quanto pode ser. Você tem sua vela içada em direção ao céu e nada pode te agitar de jeito nenhum. Você foi por ali, isso é tudo. Nada pode te causar dano. Agora, esse é o tipo de igreja que vai ser. Um dia desses, de acordo com a Bíblia, onde o anjo derramou sua ira e doenças eclodiram, e os homens até mesmo apodreceram em suas carnes onde estavam parados, e as aves do céu descem e comem dos ombros e comem a carne dos capitães-chefes, grandes homens, presidentes, guerreiros, diplomatas e potentados e tudo mais. Mas o anjo foi encarregado de: "Não se aproxime de ninguém que tem o selo de Deus na testa." Vai ser um dia desses. A cura divina vai ser uma grande coisa entre as pessoas. Então vamos entrar em condição. Deus nos quer. Você diz: "Bem, irmão Brana", diz: "Deixe-nos." Isso é o que Deus está esperando. Estamos esperando a volta de Jesus. E Jesus está esperando por nós. Você diz: "Bem, o que podemos fazer a respeito disso?" A Bíblia diz que a hora chegou e sua noiva se aprontou. Aleluia, se aprontou. Enfermidades, câncer, crescimentos, o que são? Vamos pegar, por exemplo, aqui está uma jovem, parece estar na melhor aparência de saúde, forte, aparência saudável. E talvez, em poucas semanas, comecemos a notar sua saúde deteriorando. Bem, eles se perguntam por quê. Eles irão a um médico, talvez, e um médico a examinará. Ele vai dizer: "Bem, a primeira coisa que você deve fazer é verificar o sangue dela ou algo assim. Ou fazer um exame e descobrir que há um câncer." Agora, por 18 ou 20 anos, ela esteve com saúde perfeita. Mas nela vem outro crescimento. Um crescimento. Antes, se é um crescimento, é uma vida. Então, aqui é o que as doenças são. Ouçam com atenção. Alguns deles não assumem formas corporais. Alguns vão de outra maneira. Assim como há um demônio nisso.
e há um de epilepsia e há outros diferentes. Alguns deles tomam formas corporais. Agora, observe: houve um tempo em que você não era nada ou não estava em lugar nenhum, mas jamais haverá um tempo, senão que você será algo ou estará em algum lugar. Agora, se você observar isso, só um momento. Então, quando você começou neste mundo, você era quase do tamanho. Bem, você era menor do que qualquer coisa que o olho humano pode ver. E esse era um germe vindo do homem, o pai. A mãe é a incubadora. Ali entra esse pequeno germe. E a primeira coisa que aconteceu depois que esse pequeno germe tomou sua posição no útero, então uma célula, nessa pequeníssima célula, se inchou e estourou de um pequeno lugar para fora, como um pequeno lugar inchado em um fio. O germe de vida. Eu observei através de lentes de amigos médicos. Parece um pequeno fio, como uma pequena penugem, um pequeno pelo de algo tão pequenininho. Mas aí então sai uma pequena glândula desta glândula e começa a inchar. E então outra incha em cima daquela e outra no topo daquela começa na coluna vertebral. E ela se move. O último é o cordão umbilical. Observe. Então, à medida que ele começa a se alimentar através desse cordão. Agora, primeiro é mais ou menos do tamanho de uma uva, depois como um limão, depois como uma laranja, e então começa a tomar forma. E aos 9 meses o bebê nasce. Ele continua multiplicando células, e ele continua. Se nada interrompe, até que talvez seja um homem de 170 ou 180 libras, 200 libras, 77, 82 ou 90 quilos, nota do tradutor. Ou uma mulher, assim por diante, o que for determinado pelo Senhor. E aí está esse bebê em... Vamos tomar isso agora novamente. Vamos analisar célula por célula. O braço sai, a cabeça sai, o corpo sai, desce, até que seja uma pequena célula. É daí que tudo começou. Então essa pequena célula se transforma em um germe. Bem, o que é esse germe? Esse germe é uma pequeníssima célula visível, a menor de todas as células. Agora, o que há além disso? Seu espírito, a vida. A vida é em si mesma sobrenatural, à medida que sai do sobrenatural e do cosmos, e assim por diante. E os petróleos que constituem o corpo crescem e se produzem, movendo-se para fora. Mas a primeira coisa é uma vida. Agora, vamos pensar sobre um câncer. O que é um câncer, então? Um câncer é outra vida. Quantos sabem que isso é verdade? Tumor, catarata, qualquer uma dessas coisas ou germes são outra vida. Agora, aqui entra em você, em algum lugar, outra pequena vida. Normalmente, o câncer vem de uma contusão, e todas as coisas no natural tipificam o espiritual, tal como no nascimento natural. Agora, eu não vejo pessoas aqui que não sejam suficiente velhas para entender isso. Eu tenho uma congregação mista. Isso seria uma conversa de médico, e eu sou o seu irmão. Então, ouçam. Na vida, a primeira coisa em um bebê, quando ele nasce de parto natural, a primeira coisa é água. Isso é certo? Sangue, então espírito. Há contração dos músculos, mas só tem vida depois que nasce. Agora observe, mas eu quero dizer o respiro da vida. Você sabe o que eu... Agora vejam, assim é no nascimento espiritual. Primeiramente, as coisas que saíram do corpo de Jesus, os elementos que saíram de seu corpo, são o que formam o corpo espiritual.
Quando Jesus morreu, o que veio dele? O que saiu do seu corpo? Água, sangue e espírito. É correto isso? Agora, essas são as coisas que constituem o nascimento sobrenatural. Quando um homem nasce de novo, há 3 elementos pelos quais ele tem que passar, que são água, sangue e espírito. Justificação pela fé, crer no Senhor. Santificação, aquela vida sendo purificada. E o batismo do Espírito Santo. Não são 3 obras da graça, uma graça. Observe: justificação pela fé, santificação através do sangue e o batismo do Espírito Santo. Quando um bebê nasce, água, sangue e espírito. Quando um bebê nasce, um bebê recém-nascido no céu, ele vem através da água, do sangue e do espírito. O natural tipifica o espiritual. Cada coisa na terra. Essa foi a minha primeira Bíblia. Observar a natureza. Você tem a natureza tipificada com Deus e você descobre que tem a mesma coisa.